Bom dia, doutor Fulvio. Satisfação tê-lo aqui na Rio FM, em Aracaju. Bom dia, Priscila. Satisfação é minha, muita alegria em participar aí do Jornal da Rio e dessa audiência extremamente qualificada aí da Rede Rio FM de Aracaju. Oh, que delícia. Grande Obrigada. bom dia aí para todos que nos ouvem e acompanham pelo YouTube. Olha aí, eu gostaria que o senhor explicasse, né, o que é que acontece quando a gente fala em precatórios, né, que é um tema que realmente mexe com o Brasil, mexe com os brasileiros, e a partir do momento em que se vence um processo indenizatório contra uma instância do poder público na justiça, a pessoa que, ou a empresa que moveu essa ação se torna o titular de um ou mais precatórios. É assim que funciona? Vamos contextualizar para os nossos ouvintes entenderem bem? Isso, exatamente isso. É um tema que está agora bastante aquecido por conta aí da emenda constitucional, né? Primeiro da PEC, agora já promulgada uma parte, ontem votação em primeiro turno aí da parte que ficou fatiada, né? Na Câmara dos Deputados. Então é um tema que está bastante em voga, mas na verdade ele não tem muita novidade, ele é bastante antigo, aliás. O precatório é uma forma de requisitar pagamentos de demandas contra o poder público, de processos contra o poder público que já transitaram em julgado, ou seja, que já não tem mais possibilidade de interposição de nenhum recurso, nenhuma discussão, já consolidou uma situação, já há uma dívida consolidada do poder público para com o particular, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Chegando nesse momento do processo, há uma requisição e uma inscrição orçamentária, ou seja, há uma ordem cronológica para pagamento em determinado orçamento, quer seja do município, dos estados ou da União Federal e suas autarquias. É verdade. E aí eu gostaria até de saber do senhor, por exemplo, o precatório ele é o reconhecimento, né, pelo ente público de que existe realmente essa dívida em aberto com alguém. E aí chega uma pergunta até do nosso ouvinte. Deixa eu ver aqui, é o Clécio, porque tem muita gente realmente aqui no estado que tem interesse nesse assunto. E pergunta o seguinte, o portador desse título, ele deve esperar, né, pelo pagamento, ou ele pode repassar esse precatório para terceiros? O senhor, como especialista no assunto, qual a orientação? Perfeito, Priscila. Clésio e demais ouvintes que tenham a mesma dúvida, é uma dúvida bastante comum, inclusive, né? Nós temos uma posição que é uma posição bastante definida. A cessão do crédito, o crédito é daquele particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele é titular daquele crédito. Ele pode fazer uma de duas coisas. Ou aguardar o pagamento desse crédito no momento em que ele for feito pelo ente público, ou ceder aquele crédito a terceiros, uma vez que ele queira uma antecipação. Então, isso vai depender de duas situações. Ou uma situação de necessidade, ou seja, eu tenho uma dívida, eu tenho um compromisso, eu tenho alguma obrigação, às vezes, infelizmente, acontece, porque as ações judiciais levam muito tempo, as pessoas acabam iniciando lá na sua meia-vida e quando termina a discussão judicial já estão até idosas. Isso, demora muito, verdade. Nós estamos falando de décadas de tratamento judicial, né? Se arrasta. Então, ou por uma questão pessoal de obrigação, de dívida, de necessidade, ou então de uma oportunidade. Existe o lado bom também, não é só uma questão da necessidade. Às vezes, para poder adquirir um terreno, adquirir um imóvel, finalizar o pagamento de algum bem que foi adquirido há algum tempo, ou seja, existe uma oportunidade. Nós temos casos, por exemplo, na Jequitibá Investimentos, nós temos um caso bastante interessante que foi de um avô que gostaria de mandar os seus 2 netos para uma oportunidade de intercâmbio no exterior, para aprender línguas e tal, e resolveu optar pela antecipação, porque aí com essa antecipação ele conseguiu realizar esse sonho que ele tinha para com os netos, era exatamente naquele momento que estava acontecendo. Então, respondendo ao Clésio e aos demais ouvintes, ou há uma necessidade ou há uma oportunidade. São as duas situações que levam a uma antecipação desse recebimento. Caso contrário, a pessoa acaba esperando
a concretização do pagamento pelo poder público. Né? Como o senhor falou, aí aguardando décadas. Mas já tem até um outro questionamento aqui que eu acho importante o senhor falar. O senhor trouxe esse relato importante do intercâmbio, e a Joana, do bairro Inácio Barbosa, aqui na Zona Sul de Aracaju, pergunta o seguinte: se esses títulos também podem servir de uma espécie de investimento em renda fixa. Algumas pessoas apostam nesse sentido? Sim, sim. Existe um grande mercado, né, que é um mercado que trabalha com esses créditos judiciais, não apenas os precatórios, mas outros ativos, às vezes ativos trabalhistas, ativos de outras discussões cíveis, funcionando como um investimento. Então, agora, pela ótica não daquele que tem o crédito que vai ceder, mas daquele que busca fazer um investimento nesse ativo judicial, no caso mais especificamente dos precatórios, né, existe um mercado que adquire esses créditos, paga para o cedente, para o titular original do crédito, um valor com algum deságio, que isso é combinado entre as partes, é uma negociação entre particulares, e aguarda depois ele mesmo, ele toma para ele o risco e aguarda a concretização daquele pagamento. Então existe sim um grande mercado que está bastante ativo, inclusive, com relação às aquisições desses créditos de ativos judiciais. A nossa única ressalva, Joana e demais ouvintes, é que isso deve sempre ser feito com muita parcimônia, com muito cuidado. Por quê? Porque como todo mercado, como todo investimento, ele tem riscos, ele traz riscos. Então, é uma coisa interessante, é uma oportunidade bastante interessante, mas deve sempre ser feita com uma assessoria especializada para que a pessoa possa ter certeza de que aquele crédito é um crédito saudável, que o cedente é um cedente que tem condições de fazer a transferência daquele crédito, ele já não tem dívidas que comprometam a lisura e a saúde desse crédito. Então, sempre procurar uma assessoria para que esse investimento possa realmente trazer o retorno esperado e desejado por aquele que faz a aquisição. É verdade. Então, por isso a importância de procurar, né, instituições especializadas nisso, né, investimentos que tenham referência no mercado, até para não cair em nenhuma armadilha, né, doutor Fúvio? Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante. Hoje em dia, boa parte dessas transações é feita digitalmente, com contatos telefônicos. A nossa empresa mesmo, a Jequitibá, trabalha dessa maneira. Nós fazemos muito contatos telefônicos, até para poder dar uma abrangência nacional. Sim, sim. Vocês atendem em todo o país, então, né? Vocês atendem também aqui em Sergipe? Atendemos, estamos aí em Sergipe, inclusive. Que maravilha. E a abrangência, hoje em dia, pela tecnologia, ela consegue ser nacional, né? Um produto nacional, o precatório é uma questão bastante brasileira, né? E nós conseguimos fazer o atendimento nacionalmente. Sempre é importante, por essa questão, se certificar de que estamos trabalhando com empresas sérias aí, e não cair nesses golpes que estão tão comuns, infelizmente, aí, tanto na internet quanto nos contatos telefônicos, né, Priscila? É verdade, doutor. Muito importante esse alerta, né? Porque, olha, fake news, fraude, armação, a gente está vendo hoje em todos os setores, né? Desde a saúde até essa área realmente de negócios e investimento. Tem um ouvinte aqui que não quer se identificar, já não diz meu nome, mas tira minha dúvida, né? Dívida em aberto com ente público, mas não é qualquer valor que pode gerar um precatório? Pergunta o doutor Fúvio. Não é qualquer dívida que gera um precatório? Tem um limite mínimo, varia, né, do município, não sei estado? Se eu compreendi bem a pergunta, mas para que seja configurada uma situação de requisição por precatório, para precatório, certo. há necessidade de que o valor, o montante devido pelo ente público para com os particulares seja de acima de 60 salários mínimos. Abaixo desse valor é chamada obrigação de pequeno valor. Aí não é um precatório, a forma de requisição é um pouco distinta, né? Não vai ter muito tempo para nós explicarmos isso agora, mas, enfim, resumidamente não se é isso, uma situação né? de precatório, mas uma obrigação de pequeno valor. Então, tá aí, olha, se for acima de 60 salários mínimos, como o doutor Fúvio disse, pode configurar, sim, a questão do precatório, não sendo, então, é uma questão já até administrativa de pequeno valor, então, digamos, seria mais fácil, né, até para solicitar essa requisição de pagamento,
porque o valor da dívida é menor. Menos tormentoso, eu diria. Menos sofrido, né? Porque qualquer relação com o ente público, né, doutor Fúvio, já é complicada. A gente sabe. A burocracia no nosso país atrapalha muito nesse sentido? Olha, o que acaba atrapalhando, na verdade, é o próprio andamento processual, né? Nós nem atribuímos uma responsabilidade por isso ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem as suas lutas e tem as suas dores também. São muitos casos, muitos processos, não há funcionários muitas vezes suficientes ali nos cartórios para dar o andamento necessário para esses processos. E o que nós vemos, na verdade, é que esses servidores públicos do Judiciário, eles são sobrecarregados, eles lutam ali com as suas dificuldades diárias, mas é uma carga, é uma demanda muito grande para dar vazão no tempo em que as pessoas realmente esperam ter os seus pedidos enfrentados, apreciados e decididos por esse Poder Judiciário, né? Então não é uma responsabilidade do Poder Judiciário, mas a burocracia como um todo, sem dúvida nenhuma, atrapalha bastante. Que maravilha. Ora, doutor Fúvio, uma satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa, né, com essa participação aqui, essa conexão via telefone, através da ponta da linha aqui da Rio 102. É muito bom que venham outras pautas, porque essa área de investimentos, essa área é realmente muito preocupante no nosso país, como o senhor falou, é preciso ter cuidado, referências com relação às empresas. Parece que agora na pandemia isso ganha uma proporção muito grande, né? Porque os golpes acontecem a todo momento. Então, com certeza, teremos outros encontros, outras entrevistas para a gente bater esse papo. E desde já eu agradeço a sua passagem hoje aqui na Rio FM Aracaju. Priscila, nós da Jequitibá Investimentos agradecemos a oportunidade de poder mostrar o lado do trabalho sério. Você tem toda a razão, é preciso sempre muita atenção para evitar cair em um golpe. Estamos à disposição, tanto aí de você quanto do André. Hoje não está nos estúdios, mas hoje o André não está nos estúdios. Isso, vou dar um abraço. Ele está nos acompanhando, né? Diretamente de Salvador. O André foi para uma reunião por lá e está nos ouvindo. Grande abraço ao André também e esperamos encontrá-lo numa próxima oportunidade aí. E estamos à disposição da Jornal da Rio, da Rede Rio FM de Aracaju, para qualquer informação, contribuição que a gente possa oferecer aí para o público.